por que pensar demais está acabando com o seu sono e como você vai resolver de uma vez por todas aqueles pensamentos que chegam bem na hora do seu descanso. Você trabalhou o dia inteiro, você ficou cansado e aí vem pensamentos intrusivos. Com quem isso nunca aconteceu? Atire a primeira pedra àquela pessoa que não passou por isso. E eu vou te explicar nesse episódio por que isso acontece e como você vai resolver isso hoje. Então, salve esse episódio se você não conseguir assistir ele até o final e envia também para uma pessoa que você considera importante para eles assistir e entender esse conteúdo. Vamos lá. Se você deita para descansar e a sua cabeça ela começa a cobrar tudo que você evitou o dia inteiro, tem alguma coisa errada. E eu quero que, ao invés de você dormir, você comece a pensar nas conversas, não como elas deveriam, as decisões que você não tomou. E aqui a gente tem um grande problema, porque o problema é empurrar isso o dia inteiro. E aí, justo na hora de descansar, a sua mente acelera. Pensar demais à noite nunca é sobre o pensamento tão somente. É sobre o que ficou em aberto durante o dia. Porque a nossa mente ela não tem um interruptor que liga, desliga. Ela entende que existe alguma coisa ainda importante sem uma direção. Ou seja, você não tomou uma decisão durante o dia. Uma decisão pendente, uma decisão, um risco que você não avaliou, uma situação que você evitou encarar. E aí acontece algo importante. O seu cérebro ele acaba entrando em estado de alerta. Ele interpreta essas situações em aberto como uma possível ameaça. E enquanto essa ameaça, aqui entre aspas, não é resolvida, ele continua ativo, tentando encontrar uma saída. Só que o problema é que esse estado de alerta impede o seu relaxamento necessário para adormecer. Então, o sono. É exatamente daí que vem os pensamentos ansiosos, repetitivos, em looping. Ou seja, não é só pensar demais, né? É o seu cérebro tentando, de fato, te proteger no momento errado. E aí, ele faz o que foi programado para fazer há mais de 1000 anos atrás. Continua processando. Só que isso não resolve. Isso vai te prender em um loop. E o preço sempre vem no dia seguinte. Você acorda cansado, com menos clareza, tomando decisões piores do que poderia. E aí eu quero fazer o seguinte com você. Presta atenção nisso. Pensar demais não vai te dar controle. Só vai te desgastar. E a saída não é pensar menos, e sim pensar melhor na hora certa. Por quê? Quando você tira o problema da cabeça e coloca ele em estrutura, algo muda. Você entende o que está em jogo. Você consegue definir o próximo passo e a mente desacelera. E não porque o problema ele acabou sumindo, mas porque ele deixou de ser um peso e virou uma decisão. E aqui vai um exercício muito simples. Você vai pegar esse problema à noite, né, se vier o pensamento intrusivo, e você vai escrever esse problema num papel, em uma nota, para você colocar ali o seu problema. E aí, eu quero que após você ter colocado isso no papel, você abra mão, você largue, porque você já colocou aquilo em um papel. Deixe para o dia seguinte. Muitas das vezes, à noite, você não vai resolver nada, porque já foi horário comercial, você não vai incomodar uma outra pessoa, enfim. Você vai seguir a vida e no dia seguinte você vai conseguir resolver. Mas o ato de você ter colocado o teu problema em um papel, isso vai te deixar em paz, dormir tranquilo. E no dia seguinte você vai endereçar esse problema. Ou seja, se você tem um problema de dívida, não fique empurrando a dívida para frente. Busque alguém para resolver a sua dívida, porque dívida é como se fosse uma bola numa piscina. Tenta sentar em uma bola dentro de uma piscina. Ela vai flutuar e quando subir, pode subir no seu rosto. Então você precisa resolver. Coloque no papel o quanto você deve, o quanto você tem de dívida e resolva. Comenta aqui nesse vídeo. Comenta aqui. Hoje eu resolvo. Para quê? Para que você esteja aliviado. Essa é uma das formas muito interessantes que você vai resolver o seu problema. Você não precisa passar mais tempo pensando nisso. E eu quero que você me diga o seguinte: se isso te trouxe algum nível de consciência hoje, não ignora. Tem coisa que a gente já entendeu, mas ainda não decidiu. É exatamente isso que continua voltando todas as noites. Antes de encerrar, eu quero te provocar com uma pergunta simples. O que na sua vida ainda está sem resposta e custando o seu sono, custando o seu descanso? Leva essa reflexão hoje com você, curte e compartilha com alguém que precisa ouvir isso e a gente se vê, como sempre, no próximo episódio.